depois de tanto tempo sem gravar vídeos, sem postar nada no canal, no blog, eu hoje resolvi voltar. E eu não achei justo voltar e não contar pra vocês o que aconteceu nesse período que eu fiquei fora, o porquê de um ano sem gravar, o porquê de ficar tanto tempo longe, né? Bom, e o porquê de eu estar loira. Pra quem me acompanha antes, lá no comecinho, não que eu não esteja no começo, sabe que eu tava fazendo faculdade, eu estou ainda fazendo faculdade e eu tava no primeiro período, né? Então, se naquele primeiro período já tava muito corrido, imagina agora no quinto, vai ficar pior ainda, né? Porque a gente já tá quase na reta final. Mas, de princípio, foi a correria da faculdade. No segundo período eu comecei a trabalhar, então ficou mais dificultoso ainda, eu não tinha tempo. E não é que eu não tenha tempo agora, eu tô de férias, eu não sei como vai ser quando eu voltar pra faculdade. E outra que eu tava sem câmera, né? Estava sem câmera, não tem câmera. Esta câmera que eu estou usando é uma câmera emprestada, mas eu precisava dar uma satisfação pra vocês. Então, nesse ano que eu fiquei fora, muita coisa mudou na minha vida, coisas que hoje eu posso dizer que são experiências que eu vou levar pro resto da vida, coisas que eu aprendi, coisas que eu passei que eu não desejaria ter passado, tá? Pra quem não sabe, eu sou cristã protestante. Eu, até pouco tempo, né, até um ano atrás, eu fazia parte de um determinado ministério, que era a Assembleia de Deus Tradicional. E por isso eu não gravava vídeo de maquiagem, eu só procurava gravar vídeo de cabelo, de penteado, de tudo isso, né? E nesse período eu mudei de igreja, que eu tô na ADVEC, na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, aqui em Pernambuco. E lá eu já tenho uma liberdade a mais, eu posso usar uma maquiagem, eu posso pintar minha unha, eu tenho a liberdade de pintar o meu cabelo. Por isso que eu pintei o meu cabelo, ele tá loiro. Era um desejo que eu tinha e antes eu não podia por conta da doutrina da igreja. E eu sempre também tive vontade de postar vídeo de maquiagem, foto de maquiagem, mas eu também nunca pude por conta da doutrina da igreja, né? Eu nunca fui contra a doutrina da igreja. E como lá a gente tem uma liberdade maior, mas temos doutrinas também, então hoje em dia muitas irmãs me param na rua e perguntam se eu deixei Cristo, se eu não sou mais crente, se eu não estou na igreja mais. Então eu estou na igreja, eu sou crente, eu sou cristã, tá? Eu só mudei de denominação, de ministério, que é totalmente diferente. Meu noivo foi primeiro e eu ainda fiquei naquela resistência de ir, de não ir, de ficar, de não ficar, até porque eu tinha sido criada na Assembleia de Deus Tradicional, cresci, me criei praticamente na Assembleia de Deus Tradicional, então mudar pra mim seria muito diferente, né? É um ritmo, é um estilo muito diferente do que eu estava acostumada. Só que como estamos noivos e vamos nos casar, ele passou a ter aquela necessidade de que eu acompanhasse ele para os cultos ou que acompanhasse ele a algum evento, e, enfim, ficou aquela necessidade. E ele não poderia estar no ministério e eu em outro, até porque em pouco tempo seremos um e não era correto. Então eu resolvi passar para a igreja e lá eu cresci muito, tenho crescido muito na minha vida espiritual, na minha vida com Deus, né? Aquelas pessoas que dizem que eu não tenho Deus porque eu mudei de ministério, eu tenho Deus na minha vida, na minha casa. E nesse período, nessa transição que a gente mudou de ministério, a minha mãe adoeceu. Ela teve, acho que eu vou dizer pra vocês assim, um surto de momento, eu não sei explicar direito, né? Tem coisas que Deus ele permite na nossa vida que a gente passe, né? Que é pra mais na frente a gente passar por uma situação e saber como lidar, como falar, como proceder naquela situação. Então ela teve um surto, a gente passou um ano na peleja com minha mãe. Ela
ela estava assim, totalmente irreconhecível, né? Minha mãe sempre crente, mulher de Deus, assim, e Deus permitiu algo na vida dela e que eu vou dizer pra vocês assim, foi algo muito amargo que eu passei, que eu não desejaria ter passado, mas que no meio dessa provação que Deus ele permitiu na minha vida, hoje eu cresci e tenho crescido. E se não fosse o amor de Deus primeiramente, e o amor das pessoas da igreja que hoje eu frequento, que hoje eu posso dizer que eu faço parte, que são a minha família, eu acho que hoje eu não sei nem como eu estaria, porque ela ficou doente, né? E eu não sabia como lidar, porque eu nunca tinha passado por aquilo, nunca tinha visto aquilo. E foi um ano de batalha espiritual, de batalha dentro de casa, e momentos difíceis, e situações difíceis, e noites escuras, que eu até hoje eu pergunto a Deus o porquê de tanta noite escura, o porquê de tudo isso, mas a gente nunca deve interrogar Deus, porque quando Ele faz e é perfeito. Ele permite, Ele nos prova, para mais na frente Ele nos aprovar. O bom do crente é esse, que tudo na nossa vida é uma permissão de Deus para uma vitória lá na frente. Então, hoje eu sou grata a Deus, né? No meio de tudo isso, desse ano, que foi conturbado porque ela adoeceu, eu pensei em desistir da faculdade, não desisti. O Senhor me deu força, hoje eu já estou indo para o 5º período. Hoje a minha mãe é outra pessoa. Ela é uma bênção, ela sempre foi uma bênção na minha vida. Esse período que ela passou, que aconteceu tudo isso, foi realmente difícil. Não saí do lado dela, apesar de tudo que aconteceu. E eu tô aqui, eu posso dizer que eu venci, eu amadureci e eu tenho crescido, né? Por isso que eu passei um ano longe, tá? Então, nesse período agora de março desse ano, minha mãe, ela teve outro surto, foi internada, né? E eu me dediquei completamente a ela. E hoje eu vejo a minha vitória, que eu sei que ainda vai ser bem maior. Hoje a minha mãe tá bem, hoje nós vivemos bem, né? Hoje eu posso dizer pra vocês que Deus, Ele fez mais do que eu pensava, mais do que eu imaginava, e eu creio que Ele vai continuar fazendo. Então eu tô nesse ministério, meu noivo, ele toca, ele faz parte do louvor. Eu trabalho no Ministério Infantil, eu trabalho na juventude, eu tenho apoio do meu pastor, dos meus pastores. Então, sempre que eu tenho um problema, uma dificuldade, eu chego, eu converso, eu tenho um aconselhamento. Então, eu sou muito grata a Deus por isso, porque Ele tem sido o centro da minha vida, tem sido a direção da minha vida e vai continuar sendo. Então, hoje o conteúdo do canal ele vai ser totalmente diferente. Aqui vocês vão encontrar devocionais, vocês vão encontrar palavras de Deus e o nosso momento de beleza também, de cabelo, de maquiagem. Mas o mais importante desse canal é levar a palavra de Deus, é levar os preceitos de Deus, coisas que eu tenho aprendido, que eu tenho visto, que eu tenho partilhado, e um pouquinho do meu dia a dia também, né? O intuito aqui não é eu aparecer, mas eu espero que Deus ele apareça em mim, que Deus me dê uma palavra pra mim, que eu seja canal de bênção, que eu ajude muitas pessoas através desse canal.